Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Se você quer entender como construir um relacionamento de uma maneira mais confiante, sem tantas dúvidas, sem tanta dificuldade, eu te convido a conhecer o meu curso Como Ter um Relacionamento Saudável, onde eu trago todo o conhecimento com base na inteligência emocional, na psicologia, que vão te ajudar com certeza a ter mais segurança numa relação amorosa. Agora vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. Como ter um relacionamento após os 40? Será que muda alguma coisa? Olha, a minha observação, tanto no consultório e também o trabalho que eu fiz para a especialização, foi baseado nessas mulheres na faixa dos 35 e depois aos 40 anos. E sim, é bem diferente. E por que eu vejo que isso acontece? E acho que é importante que você reflita a respeito disso, porque vai ter a ver com o que eu vou falar mais para a segunda parte desse vídeo. Para que a gente entenda o que está envolvendo todas essas situações, que podem estar envolvendo os seus comportamentos e aí como lidar com isso, tá bom? Olha só, as mulheres antes dos 40, aquelas que ainda têm interesse, têm vontade de ter filhos, elas se mostram bastante ansiosas, aquela pressa de que tem que encontrar alguém, e isso precisa ser logo por conta da questão biológica, por questão de estar ainda com a sua fertilidade mais forte ali para poder engravidar. Isso acontece mais fortemente antes dos 40. Muitas mulheres, passados 40 anos, mesmo que não tenham tido filhos, elas, na sua maioria, já deixaram essa questão da gravidez de lado. E, por conta disso, aquela questão da pressa ali, pelo reloginho biológico, ela parece mais amena. E aí, o que acontece? Por um lado, pode acontecer uma diminuição nessa ansiedade, não quer dizer que eles queiram menos ter alguém, tá? Mas aquela pressa que às vezes faz com que nem selecione, algumas mulheres mais novas aí na faixa dos 30 e poucos, às vezes selecionem pouco seus parceiros, a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência assim entre as mulheres de 40, porque não é mais a questão desta pressa, mas sim pode existir uma frustração, um desconforto por conta desta questão e, por outro lado, uma carência também muito intensa, tá? Mas que aí a gente vai falando aqui ao longo dessas outras questões relacionadas ao tema de hoje. Outra coisa, as mulheres já na faixa dos 40 anos, elas já encontraram de alguma maneira, já estão numa fase da vida que elas encontraram uma certa estabilidade. Seja uma estabilidade financeira, seja uma estabilidade na carreira, seja uma estabilidade no sentido de modo de vida, Talvez muitas já tenham sido casadas, tiveram filhos, então essas questões já foram de alguma maneira resolvidas e quando elas vão para essa busca de uma nova relação, elas estão, de certa forma, mais exigentes. Elas querem sim alguém que venha a acrescentar. Então, eu me lembro no meu trabalho, na especialização, que algumas falavam assim, eu não quero que venha alguém para mexer na minha ordem, para bagunçar a vida que eu já criei. Se for para entrar, precisa ser alguém que esteja nas mesmas condições que eu, de alguma maneira com uma certa estabilidade, seja lá o que cada uma entenda por estabilidade, tá bom? Mas ela precisa que seja alguém que acrescente, que venha a somar, tá? Ela não está com tanta vontade assim de corrigir ninguém, com tanta paciência de corrigir ninguém. E agora, levando em conta todas essas situações aqui que eu coloquei anteriormente, eu não sei com quais delas você se identifica, isso aqui fica como base, como base dos seus sentimentos para entrar numa nova relação. Então, a questão o tema desse vídeo é como ter um relacionamento após os 40. É preciso que você pense em qual estado emocional você está e como
Cada uma dessas questões que eu coloquei anteriormente interferem ou podem interferir na sua forma de agir. Vou explicar. Olha, se você está ali com a sua vidinha toda estabelecida, eu me lembro de uma paciente que ela falou assim, Laila, eu gostava tanto do meu domingão, deitada no sofá e assistindo séries o domingo inteiro, sem ter nem com que me preocupasse que horas eu ia tirar o pijama, né? Por um lado ela queria ter alguém, mas entrar alguém nessa rotina que ao mesmo tempo era prazerosa, era um desafio para ela, né? Outra, eu já tenho minha rotina de viagens com as minhas amigas em tais e tais épocas do ano. Vir alguém para mexer nisso, ou que eu tenha que deixar de fazer isso, tem que ser uma pessoa muito legal. Então, eu te pergunto, dentro dessa estabilidade que talvez você já tenha adquirido, muito possivelmente você já adquiriu, qual é o espaço que você abre para uma nova pessoa? Qual é o espaço que existe na sua vida, disponibilidade interna mesmo, que você dá para entrar uma outra pessoa na sua vida? Às vezes, pode parecer um pouco confuso isso que eu estou falando, porque eu posso dizer que eu quero, que eu estou disposta, que tudo que eu quero é uma relação, mas se eu não me dou conta dessas coisas todas, eu posso estar boicotando, sabotando a possibilidade de uma relação real e eu não vejo isso, eu não me dou conta disso, certo? Então, olha para você mesmo. E aí, você está aberta para isso? Outra coisa, a questão de filhos. Como que está isso dentro de você? Como, vamos supor, se você já tem filhos, como é entrar alguém nessa sua relação com os seus filhos? Como é vir alguém que pode de alguma maneira interferir nessa sua relação com os seus filhos? É confortável ou não? Outra coisa, eu não tive filhos por opção ou por falta de opção. Queria engravidar, queria ter tido filho, mas não aconteceu. Como você lida com isso? Como você entra numa relação com esses sentimentos? Como você entra numa relação onde o parceiro tem filhos? Você lida bem? Isso gera ciúmes? Eu escutei esses dias de uma cliente, Laila, já tenho para mim, homem com filho de jeito nenhum, porque eu sei que eu sou ciumenta, porque eu sei que eu quero atenção exclusiva, já que eu não tenho filhos, eu não vou ficar aguentando manha de criança ou questõezinhas de adolescentes, tá? Então veja, né? Então como que você lida com isso? Por quê? Muito possivelmente, não que todos já tenham tido filhos, mas as pessoas na faixa dos 40, muito possivelmente já foram casados, já tem uma ex-mulher, já tem filhos, ou não, mas como você lida com esta possibilidade, tá? De novo, pensando no quanto você pode estar evitando ou sem perceber, deixar, causar barreiras, trazer barreiras para que alguém até interessante possa entrar na sua vida. Sabe uma outra coisa que eu vejo entre as mulheres na faixa dos 40 e os homens também, tá? Uma certa preguiça. Se aos 30, 20 e poucos lá, as pessoas estão todas a fim de ir para uma balada e estão lá com aquela tendência mais festiva, é mais frequente, não estou querendo dizer que todos, tá? Sempre, em tudo que a gente fala aqui ou sempre que a gente pensa nas situações, a gente não pode generalizar. Mas, normalmente, as pessoas acima dos 40, elas estão querendo outro tipo de atividade, outro tipo de evento social, de interação social. E aí, o que elas se queixam, né? Elas sentem, poxa, tô querendo tanto ficar quietinho, tô querendo tanto um jantarzinho, tô querendo uma situação assim, e como eu vou arranjar alguém? Não é? Calma que a gente vai falar disso também. E aí, você precisa olhar para isso também. Como que está a sua disponibilidade para estar em situações onde você possa encontrar alguém? Qual que é o movimento interno que você faz para isso? É diferente, eu não estou falando que você tem que ir para balada, tá? Mas a tal preguiça, que vontade de ficar no sofá o domingo inteiro, também entra aí, né?
Tá, eu não preciso, você não precisa ir para balada se você não gosta, você não precisa fazer nada que você não gosta. Mas o quanto você abre a possibilidade, tendo em vista a tal preguiça, tendo em vista que a sua vida está organizada, tendo em vista que, poxa, será? Como será que está esse mundão lá fora? Porque muitas vezes as pessoas também na faixa aí dos 40 para cima já passaram por muitas histórias, né? E dependendo de como essas histórias ficaram bem resolvidas aí dentro de você, você pode sim ter muitas defesas, né? O medo de entrar na relação, algumas se referem a uma certa desconfiança de que não é possível um relacionamento legal, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso, cuida dessas coisas, porque elas podem sim ser empecilhos. Tô falando de questões internas. Elas podem sim ser empecilhos que não te permitam se abrir para uma outra pessoa. E aí eu falo assim, que esse é assunto para outro vídeo, mas eu falo, poxa, não tenho ninguém possível, não aparece ninguém para mim, né? Só que quando na verdade eu também estou criando ali barreiras, impossibilitando que alguém chegue até mim. E isso me abre uma brecha para eu falar de uma outra questão importante, comum entre as mulheres na faixa, né, dos 40 para cima. As dos 30 e pouco também, mas mais comum entre as de 40 para cima, que é a questão de uma certa vergonha. Elas se sentem de alguma forma constrangidas por estarem solteiras, né? Como se isso fosse um carimbo que fala sobre o seu valor, tá? E essa questão está ligada a um outro ponto que é crucial nessa história de como ter um relacionamento, né, após os 40 anos. Quando assim eu tenho, né, eu ouço tantas, de alguma maneira vão ali, quando vão e acabam me falando sobre essa questão, né? Ai, que vergonha, que situação, vou de novo ali naquela festa, todo mundo acompanhado e só eu sozinha. Lógico que isso é um certo exagero, mas elas têm esse sentimento, aquela coisinha que incomoda, né? Ou vou numa reunião familiar e vão ficar me perguntando, você não tá uma moça tão bonita, não está namorando, e tudo isso pode ser muito constrangedor para muitas delas. E aí o que acontece? Olha só que situação paradoxal. Eu quero ter um relacionamento, mas por conta dessa vergonha eu escondo, eu disfarço que eu quero. E aí o que acontece? Poucas pessoas sabem que ela está procurando alguém ou que ela está querendo ter um relacionamento. E por que isso é tão importante? Se você, vamos supor que você tenha preguiça ou não goste tanto de sair para a balada ou lugares onde as pessoas saem para paquerar. Muitas mulheres na faixa dos 40 têm um certo preconceito ali com os aplicativos de relacionamento, outras não, mas ouço muitas falando com uma certa desconfiança sobre isso. E aí, se você não vai entrar em aplicativo, se você não vai sair para balada e tudo mais, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas do seu contato, por exemplo, profissional, são aquelas que vão poder, de alguma maneira, te apresentar alguém. São os seus contatos que vão poder te apresentar contatos dos contatos, certo? E se essas pessoas não souberem que você está procurando alguém, você elimina, corta as suas possibilidades, tá? Então, você está percebendo que eu estou falando aqui de diversas questões de fundo emocional que podem dificultar que você deixe a sua vida amorosa progredir. E é sobre tudo isso que eu falo no curso, tá? Porque às vezes a gente fica ali procurando, me dá dica. Aonde eu vou? Eu posso até falar sobre essas coisas, vou falar ainda uma outra coisinha aqui para vocês, como nesse sentido da dica. Mas se você emocionalmente você não estiver bem, pensando em todas essas questões aí, no curso eu falo muito sobre crenças sobre os homens, sobre você mesmo, sobre o relacionamento. Se essas coisas todas não estiverem bem digeridas dentro de você, você não vai abrir espaço
Pode até chegar um bonitão ali para falar com você, para querer, uma pessoa interessante para querer se aproximar de você e você não deixa. Por quê? Porque tem a vergonha, tem o medo de ser vulnerável, meu Deus, o que ele vai fazer com a minha vida, quem é essa pessoa, vai bagunçar tudo. Entra tudo isso, eu não vou lidar com essa ex-mulher dele, tá? E gera todo um desconforto que faz com que você não deixe com que a relação prossiga. Por isso é muito importante que você olhe para tudo isso, tá bom? E aí o que eu ia colocar como possibilidades, né, para facilitar os encontros, né? Porque eu sei que às vezes, então, se a gente está na faculdade, por exemplo, estou na faculdade lá, aos meus 20 anos, não sei o quê, estou na faculdade e eu tenho um círculo de amizades, eu tenho pessoas ali no meu contato, ou mesmo mais gente que eu paquero. Quando a gente vai ficando com mais idade, a gente vai tendo menos esses grupos, né, que podem nos apresentar. Então, os familiares, um grupo de amigos, e é importante que você pense também em desenvolver qual tipo de hobby que você pode fazer que propiciaria outros contatos para você. Por exemplo, uma dança de salão, uma dança, outro tipo de dança, que nesses grupos, né, de dança, além de você dançar em par, também é comum que eles levem, né? Que eles combinem, vamos sair para dançar, justamente para treinar, e nessas situações você acaba conhecendo mais pessoas. Eu vou fazer parte de um grupo na academia, grupo de corrida, ou num grupo do trabalho que faz um trabalho voluntário. Todas essas são possibilidades de você conhecer pessoas diferentes, que vai além do ter que ir a uma balada, que vai além do ter que entrar num aplicativo de relacionamento, que não é que eu ache ruim não, tá? Mas é só, tem um vídeo também no canal sobre isso, tá? É uma coisa boa, mas se você não se sente constrangida de alguma forma, você pode tentar destas outras maneiras, tá bom? Espero ter te ajudado a entrar em contato aí com essas questões e como elas podem ser importantes e decisivas aí no que virá para frente numa nova relação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de se inscrever no canal também. Eu trago muito material legal que vai te ajudar em todo esse processo de autoconhecimento e também de encontro de um relacionamento bem positivo. Um beijo, fique bem!